Fala, meu rebanho, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Vigília Cast, o podcast do Pastoreio Jovem. Eu sou o Danilo. E eu sou a Jaque. Eu sou o João Vitor. E eu sou a Camille. Para começarmos, vamos invocar o Espírito de Deus, pedindo que ele atue em nossos corações e nos guie nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesse terceiro episódio, temos o prazer de receber um seminarista aqui conosco. Vem pra cá, Dietri! Boa noite, meus queridos ouvintes, todos aí jovens que estão escutando este podcast. É uma alegria estar com vocês. Eu sou o Dietri, eu sou seminarista da Diocese de Foz do Iguaçu. Eu estou no meu último ano de seminário. Então foram 8 anos de preparação e com a graça de Deus, no fim do ano, em dezembro, dia 8 de dezembro, vou ser ordenado diácono e conto com a oração de todos. E é uma alegria estar com vocês para falar sobre a Eucaristia, sobre os milagres eucarísticos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dietri. É uma honra imensa ter você aqui conosco. Como todos sabem, nossa casinha aqui, o Santuário do Santíssimo Sacramento, é voltado inteiramente para a adoração eucarística. E não tenho dúvida que o podcast de hoje nos ajudará a amar ainda mais a Santíssima Eucaristia. Para começar, Dietri, eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouquinho sobre o que é a Eucaristia e como que funcionam esses milagres. Bom, eu vou ser breve para falar da Eucaristia, mas eu também deixo uma biografia importante para quem quiser se aprofundar. O Papa São João Paulo II tem um documento que se chama Ecclesia de Eucaristia. A Eucaristia faz a Igreja, ou a Igreja vive da Eucaristia. É um documento que a gente pode se aprofundar a respeito do que é a Eucaristia. E justamente, se nós vemos o Concílio Vaticano II, ele vai afirmar que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. E na Eucaristia nós temos o próprio Cristo Jesus, o seu sacrifício redentor, a sua ressurreição. Temos o dom do Espírito Santo, temos a adoração, a obediência e o amor do Pai. Sem a Eucaristia, nós não conseguimos viver, nós não temos o remédio para a cura. Então a Eucaristia é a presença real de Deus ali naquela oferta do pão e do vinho, que se transubstanciam no próprio Cristo Jesus. E a palavra correta que deve usar é transubstanciação, ou seja, muda a substância. O pão continua sendo pão, continua com a natureza de pão. Parece pão, tem gosto de pão, cheiro de pão, mas a substância daquele pão não é mais pão, é Cristo, é Deus, ressuscitado glorioso. Da mesma forma o vinho. Gosto, cheiro de vinho, mas é a substância, é o sangue do Cordeiro, que foi imolado e entregue para nos salvar. Isso é um sacramento, é um sinal visível da graça invisível. Por isso que a gente não vê, mas a graça está ali. E aí, o milagre eucarístico é justamente quando a natureza da Eucaristia muda. Quando o pão e o vinho, aquela aparência de pão e de vinho também mudam. Não só a substância, mas a aparência. Esse é um dos milagres eucarísticos. Então, é um ir além do natural. Tem outros milagres eucarísticos ao longo do... Eu vou poder conversar com vocês. Mas basicamente é isso. Esclareceu? Sim, muito obrigada, Dietri. Dietri, deixa eu te perguntar. Como é que esses milagres podem fortalecer a fé das pessoas que têm dificuldade em crer na Eucaristia? Bom, como eu falei, parece pão, parece vinho, mas não é. Isso é muito difícil da gente acreditar pela razão. Tanto que se a gente pegar o hino Adoro-te devoto de São Tomás de Aquino, eu vos adoro devotamente em português, ele vai dizer assim: a vista, o tato e o gosto falham. Falham em compreender que aquele pão, aquele vinho não é mais pão, não é mais vinho.
mas somente eu vos ouvir, em tudo creio. Porque a única coisa que nós temos de sentido, que entende que aquilo é Eucaristia, é a audição, é o ouvido. Porque o padre diz aquilo que Cristo mandou a gente dizer, né? O padre diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Né? E também ele diz: tomai todos e bebei, este é o meu sangue. O sangue que será derramado, enfim, pelas palavras padre, né? É um ministro ordenado, aquela oferta, ela se transforma. Então, se na cruz, aí continuando de São Tomás, se na cruz a divindade de Cristo estava oculta, na Eucaristia a divindade e a humanidade estão ocultas, mas ele está lá, e é o que a gente professa com a fé. Então, quando a gente encontra um milagre eucarístico, é uma forma de Jesus, de Deus, ser misericordioso conosco, né? E mostrar que, de fato, aquelas espécies não é mais pão, não é mais vinho, né? Então, é de fato o milagre que muitas vezes surgiram quando houve dúvida, né? Porque racionalmente a gente não consegue entender. Eu vou dar testemunho. Quando eu era criança, né, eu tive um encontro com a Eucaristia, né? Então, meu pai e minha mãe, minha mãe é católica, meu pai é espírita, né? E a família do meu pai me questionava muito a respeito da Eucaristia, né? E aí, eu era criança, tinha 10 anos, estava fazendo uma catequese, eu não sabia explicar o que era Eucaristia. Né? Como explicar esse milagre tão grande? O Deus que se faz presente ali naquele pedaço de pão. E aí, teve um momento que um catequista meu falou: olha, vocês têm que acreditar, ali é o próprio Deus presente diante de vocês. E se de fato vocês acreditam e pedirem o que for, ele te concede. Né? E eu era criança e eu me recordo que o que eu achava impossível, que minha mãe falava que nunca ia ter, e eu queria muito, era um cachorro. Né? E eu pedi na missa seguinte dessa palestra do catequista um cachorro. E 2 dias depois, a minha mãe encontrou um cachorro na rua e adotou esse cachorro. Né? Então, foi uma deucidência. E aí eu comecei a acreditar na Eucaristia. Eu falei: não é possível, ó, ali tem alguma coisa que é um mistério, mas é de fato, é o próprio Deus. E aí eu quis ser coroinha, e enfim, comecei a ser coroinha. Mas eu lembro que a minha avó me questionava, né? Minha avó espírita, né? Como que aquilo ali é Deus? Não pode, é só um pedaço de pão. Mas eu tive um encontro pessoal, que eu falo: não, aquilo ali é Deus. Então foi o meu milagre para eu me encontrar com Deus ali na Eucaristia. Então os milagres servem para isso, quando tem dúvida, né? E lá, a gente sabe, o milagre mais famoso de Lanciano, o próprio padre, o ministro consagrado para ofertar a Eucaristia, duvidava, né? E aí naquele momento, não só a substância mudou, mas a natureza, né? E aí as pessoas começaram a acreditar, porque de fato vai além do racional, né? Precisa da fé, precisa do encontro, da confiança, né? Das palavras de Deus, né? Precisa da confiança na tradição da igreja, para que a gente de fato acredite na Eucaristia. Então o milagre é isso, ajuda as pessoas que não creem a crer, como foi no meu caso. Isso é bem interessante, assim, porque, como você falou, né, nossos sentidos não conseguem entender a grandeza do que é a Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, né, os milagres surgem justamente para as pessoas que duvidam. E eu ouvi uma vez, em alguma palestra, assim, católica, falando que a fé e a razão não são coisas opostas, ao contrário do que a maioria pensa. E pelo fato de eu ser da área das ciências e tudo mais, eu gosto muito dessas questões de investigação. Aí, Dietri, eu gostaria de saber de você se tem algum desses milagres que já foi investigado cientificamente e qual é realmente a relação entre a ciência e a fé nesses casos. Como que funciona isso? Tá. Então, para de fato ser considerado um milagre pela igreja, a ciência tem que atestar. A medicina tem que atestar, a biomedicina, todas essas áreas têm que atestar que é um milagre. Não é a igreja dizer: não, isso aqui é um milagre. Então, de fato, quando há uma ocorrência de milagre eucarístico, né, a ciência vai e verifica. De fato, o Lanciano foi verificado, né? E aí é curioso que a própria ciência foi e mostrou que de fato era alguém de sangue tipo AB, que era da época de Jesus, e mais, o pedaço da Eucaristia que mudou a natureza era um pedaço do miocárdio, do coração, né? E de uma pessoa viva, Então a ciência que se aprofundou ainda mais na nossa fé. Então, de fato, a igreja, ela
ela entrega para a ciência, né, para que a ciência também diga, "Não, isso é milagre", né? E, de fato, também, para ser santo, canonizado, tudo, tem que ter feito milagres que a ciência comprova, né? De fato, ir além do explicável. A ciência tem que aferir, ó, de fato, ocorreu um milagre, né? E a igreja nunca separou a fé da razão, né? Não se separam, elas caminham junto. Mas a Eucaristia é um milagre tão profundo de amor, tão profundo, que apenas né, não dá para explicar só pela ciência racionalmente. Tem que ir além mesmo, tem que se aprofundar nesse mistério de amor. Tudo é mistério, né? Mas a ciência, ela ajuda, né, a se aprofundar ainda mais nesse mistério, a amar ainda mais esse mistério. Então, de fato, vários milagres eucarísticos e outros são estudados pela ciência e que são inexplicáveis, né? Quer dizer, perdão, são explicados, a ciência explica e atesta, mas não consegue dizer, nossa, fica diante do mistério. Eu não sei se eu fui claro, mas ela atesta que de fato foi sobrenatural, foi além da natureza, né? Como, por exemplo, o manto de Guadalupe, da Nossa Senhora de Guadalupe, né? A pintura, né? Não está no tecido, o tecido já é muito antigo, é de 1500 e não se desfez, a pintura não se desfez. Se fizer um zoom no olho da Nossa Senhora de Guadalupe, a gente consegue ver o índio olhando para ela, e naquela época não tinha essa pintura, essa técnica. Tem também os corpos incorruptos de santos, né, para dizer, ficam anos lá e não se corrompem, né? A língua de Santo Antônio inteiro, o coração de São Carlos Borromeu, Santa Bernadette inteira, Dom Bosco, Santa Teresa, enfim, tantos santos que não se decompõem. E a ciência vai lá e vê, não se decompôs, né? Deixa eu ver se tem mais milagres. Bom, os eucarísticos são um monte, né? A gente sabe o nosso querido beato, o jovem, né? O Karl Kutz, a frase dele era: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E ele mesmo foi atrás de todos os milagres eucarísticos do mundo e fez uma lista, fez uma amostra cultural para mostrar para as pessoas: olha quantos milagres existem. Não só a mudança da natureza, mas também santos que chegaram a viver 20, 30 anos só se alimentando da Eucaristia e nada mais, né? E continuavam vivos. Como que a ciência, né? A ciência comprovou isso, mas não explica, não sabe explicar. Deixa só eu Então, de aproveitar fato, um né? gancho, desculpa, não sei se eu te interrompi. Quando a gente fala que a ciência precisa atestar a veracidade desses milagres, fora da Igreja Católica, talvez alguém possa pensar: ah, mas é muito fácil, você pega médicos católicos e faz uma coisa que seja tendenciosa. A Igreja Católica, ela tem esse olhar cuidadoso de pensar: não, vamos pegar médicos profissionais que não necessariamente sejam católicos para que seja imparcial essa avaliação? Sim, faz questão de pegar médicos de diversas áreas, religiões, e muitos se convertem na hora de estudar. O Santo Sudário, né, agora eu não me recordo do médico do Santo Sudário que se converteu ao estudar o Santo Sudário, que de fato, né, naquele pano impresso o corpo de Cristo, né, o negativo da ressurreição, e perceber que ali ele estava diante de um mistério gigantesco, né, e ele era comprovado ateu. Se eu não me engano, tem um livro, agora me escapou, mas de fato a igreja entrega também aos ateus, faz questão que os não crentes estejam envolvidos. Dietri, você falou bastante sobre a Eucaristia, eu entendi tudo que você disse até agora. Só que o que esses milagres nos ensinam sobre a importância da adoração e reverência à Eucaristia? Então, de fato, os milagres, né, e a nossa fé, mais do que os milagres, a nossa fé é de fato estar diante da Eucaristia, né, e ter certeza que ali está presente o nosso Deus, o Cristo Jesus. Isso deve nos fazer, né, amar mais, adorar mais. Imagina, a gente tem a oportunidade de qualquer instante ir numa igreja e se encontrar com o próprio Cristo Jesus, né? Isso nos coloca em adoração, né? Nos coloca em oração profunda. Aqui, né, eu moro num seminário, tenho a capela à disposição 24 horas por dia, qualquer horário eu posso ir lá e falar com o meu Senhor, com o meu Rei, né? E de fato, a Eucaristia nos ajuda a colocar no centro da nossa vida o próprio Deus, né? E é fonte e ápice da nossa vida cristã, né? Sem a Eucaristia a gente enfraquece, né? A Eucaristia é alimento que nos dá força, né, para viver de fato a vida no Espírito, a vida de santidade, né? E amar, e amar. A Eucaristia nos impulsiona, né, nos impele a amar. Sem a Eucaristia a gente não consegue amar. Essa é a importância.
E assim encerramos a primeira parte dessa conversa incrível. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto nós para continuar essa jornada no próximo episódio.